Durante 20 anos, o silêncio entre Dean Martin e Jerry Lewis foi mais alto do que qualquer risada que eles já haviam provocado juntos. Era um vácuo frio e pesado que pairava sobre Hollywood, uma ferida aberta na história do entretenimento que ninguém sabia como curar. Eles tinham sido irmãos, parceiros, a maior força da natureza que o show business já tinha visto, até que o ego, a inveja e as palavras cruéis transformaram o amor em um ódio gelado. O mundo viu o reencontro estranho e forçado no Teleton de 1976, orquestrado por Frank Sinatra, onde eles se abraçaram desajeitadamente e trocaram amenidades superficiais. Mas aquilo foi teatro. Aquilo foi para as câmeras. A verdadeira muralha permaneceu de pé, invisível e intransponível. Dean continuou sendo o King of Cool, bebendo e ignorando o passado. Jerry continuou sendo o gênio torturado, buscando validação. Mas o tempo é um mestre cruel. E no final de 1995, o tempo estava se esgotando para Dean Martin. Seus pulmões, castigados por décadas de cigarros Kent, estavam falhando. A morte de seu filho, Dino Jr., anos antes, já tinha matado sua alma. Agora, seu corpo estava apenas seguindo o roteiro. Foi nesse cenário de crepúsculo, numa mansão em Beverly Hills, que parecia mais um mausoléu do que um lar, que algo aconteceu. Não foi uma visita pública, não foi uma manchete de jornal. Foi um pacote discreto, entregue sem cerimônia, contendo uma fita de vídeo. O remetente não precisava de identificação. A letra frenética na etiqueta era inconfundível. Jerry Lewis tinha enviado uma mensagem final. E o que estava naquela fita não apenas quebrou o protocolo de indiferença de Dean. Ela fez o homem que nunca chorava desabar em lágrimas, revelando que, sob o smoking e o copo de uísque, o coração de Dino ainda batia pelo seu velho parceiro. Para compreender o peso desse momento, é preciso descer ao porão escuro da alma de Dean Martin naqueles últimos dias. A imagem pública de Dean era a de um homem que não dava a mínima. Ele cultivou essa persona com perfeição. Quando perguntavam sobre Jerry, ele fazia uma piada seca ou mudava de assunto. Ele agia como se os 10 anos de Martin e Lewis fossem apenas um emprego antigo que ele tinha largado, como quem sai de uma fábrica. Mas a realidade era muito mais complexa. Dean amava Jerry. Ele o amava como se ama um irmão mais novo irritante, brilhante e carente. A ruptura em 1956 não foi apenas profissional. Foi um divórcio emocional violento. Eles disseram coisas terríveis. Jerry chamou Dean de preguiçoso. Dean disse que Jerry não era nada sem ele. E então o silêncio. Um silêncio que durou enquanto eles envelheciam, enquanto seus cabelos ficavam grisalhos, enquanto o mundo mudava ao redor deles. Agora, em 1995, Dean passava os dias sentado em sua poltrona favorita, assistindo a velhos filmes de faroeste, comendo refeições líquidas e esperando a visita da velha senhora de foice. Ele estava solitário. Frank Sinatra estava lutando contra seus próprios demônios da demência. Sammy já tinha ido. O Rat Pack era poeira. A solidão de Dean era uma escolha, um escudo contra a dor de perder o filho, mas naquele isolamento, as memórias eram fantasmas persistentes. Quando o pacote chegou, a enfermeira ou o assistente o colocou na mesa ao lado de Dean. Ele olhou para o objeto com seus olhos cansados, agora escondidos atrás de óculos grossos. Ele reconheceu a energia caótica que emanava daquele pacote. Jerry. Sempre Jerry. Mesmo depois de tanto tempo, Jerry tinha que ter a última palavra, tinha que fazer uma cena. Dean poderia ter jogado a fita no lixo. Ele poderia ter dito, esqueça isso, Pally. Mas algo o impediu. Talvez fosse a proximidade do fim. Aquela clareza estranha que atinge os moribundos, dizendo-lhes que não há mais tempo para orgulho. Dean pediu para colocarem a fita no videocassete. O mecanismo zumbiu.
A estática da tela de TV piscou, aquele chiado familiar dos anos 90, antes da imagem se estabilizar. Dean esperava tudo. Esperava um pedido de desculpas grandioso e dramático, típico de Jerry. Esperava um sermão, esperava talvez uma montagem de seus filmes. Mas o que apareceu na tela não foi o Jerry Lewis, o idiota, o comediante que fazia caretas e gritava "Hey lady!". O que apareceu foi Joseph Levitt, um homem velho, inchado pelos medicamentos que tomava para suas próprias dores nas costas, sentado em uma cadeira simples, olhando diretamente para a lente da câmera. Não havia plateia, não havia risadas gravadas. Havia apenas um homem despido de sua máscara. "Oi, Dino", disse a voz na fita. Não era a voz estridente do personagem. Era a voz grave, cansada e doce de um velho amigo. Dean, sentado em sua sala escura, sentiu um aperto no peito que não vinha do enfisema. Jerry começou a falar. Ele não falou sobre os filmes, ou sobre o dinheiro, ou sobre a fama. Ele falou sobre os quartos de hotel baratos em Atlantic City, antes de serem reis. Ele falou sobre os sanduíches de pastrame que dividiam quando não tinham $1 no bolso. Ele falou sobre a primeira vez que ouviu Dean cantar e como ele pensou que aquela voz era a coisa mais bonita que Deus já tinha dado a um ser humano. "Eu nunca te disse isso, Dean", continuou Jerry na gravação, seus olhos marejados encarando a câmera e, por extensão, a alma de Dean. "Mas eu tinha medo. Eu fazia todo aquele barulho, toda aquela bagunça, porque eu tinha medo de que, se eu parasse, as pessoas olhariam para você e esqueceriam que eu existia. Você era tão natural. Você era tão... você. E eu era apenas um garoto assustado, tentando fazer você rir." Dean Martin, o homem de gelo, sentiu as mãos tremerem no braço da poltrona. Ninguém nunca tinha falado com ele assim. Jerry estava admitindo sua insegurança, sua inveja, seu amor, tudo sem pedir nada em troca. "Eu sinto falta do meu irmão", disse Jerry, a voz falhando. "Nós desperdiçamos tanto tempo, Dino, tanto tempo estúpido tentando provar quem estava certo. Eu não me importo mais com quem estava certo. Eu só me importo que eu te amo. Eu sempre te amei, desde o primeiro momento em que você cortou meu bife para mim, porque eu estava nervoso demais para comer." A referência ao bife foi o golpe de misericórdia. Era uma memória privada, algo que ninguém no mundo sabia, exceto os dois. Uma lembrança de um momento de cuidado paternal de Dean para com o jovem Jerry, décadas atrás. Aquilo rompeu a represa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Dean Martin. Não eram lágrimas bonitas de cinema. Eram lágrimas de um homem velho, cheias de arrependimento, dor e alívio. Ele chorou pelo tempo perdido. Chorou pelas palavras não ditas. Chorou porque, no final de tudo, depois de todas as mulheres, de todo o uísque, de todos os aplausos, a única conexão que realmente importava, a única pessoa que entendia a loucura que foi a vida deles, estava ali, naquela tela de TV, estendendo a mão através do abismo eletrônico. Jerry continuou na fita, contando piadas internas, rindo de suas próprias memórias e depois ficando sério novamente. "Eu sei que você não está bem, Dino. Eu ouvi. E eu só queria que você soubesse, antes que a gente vá para o grande palco lá em cima, que você foi a parte mais importante da minha vida. Eu nunca fui tão bom sozinho quanto fui com você." A fita terminou com Jerry mandando um beijo simples e a tela voltando para a estática cinza. A sala ficou em silêncio novamente, mas o ar tinha mudado. O peso tinha desaparecido. Dizem que Dean ficou sentado lá por um longo tempo, com o rosto molhado, olhando para a tela vazia. Ele não ligou para seus advogados. Ele não chamou a enfermeira para limpar seu rosto. Ele deixou a emoção lavá-lo. Pela primeira vez em anos, Dean Martin permitiu-se sentir. Não sabemos se Dean ligou de volta naquele momento. Há relatos conflitantes.
Alguns dizem que houve um telefonema breve, onde poucas palavras foram ditas, porque as vozes estavam embargadas demais. Eu também te amo, seu idiota, Dean teria dito. Outros dizem que Dean apenas guardou aquela fita como um tesouro sagrado, assistindo-a repetidamente nos dias que lhe restavam. O que sabemos é que a atitude de Dean mudou nas suas últimas semanas. Havia uma paz nele que não existia antes. A amargura de ter sido abandonado ou traído por Jerry tinha se dissolvido. A fita de vídeo agiu como uma absolvição. Jerry Lewis, o homem que causou tanta dor a Dean com sua egolatria no passado, foi o homem que trouxe a paz final com sua humildade. Quando Dean Martin morreu no dia de Natal de 1995, o mundo chorou o King of Cool, mas Jerry Lewis chorou o irmão. No funeral, Jerry não tentou ser o centro das atenções. Ele ficou discreto, devastado, mas ele sabia de algo que o público não sabia. Ele sabia que Dean tinha visto a fita. Ele sabia que a ponte tinha sido reconstruída, mesmo que tarde demais para ser cruzada fisicamente. Essa história da fita secreta é um testemunho poderoso da complexidade da amizade masculina naquela geração. Eram homens ensinados a não demonstrar sentimentos, a resolverem as coisas com punhos ou silêncio. Eles deixaram o orgulho roubar 20 anos de suas vidas, mas no final, o amor foi mais forte que o orgulho. A imagem de Dean Martin, sozinho na penumbra, chorando diante de uma televisão, desconstrói o mito. Mostra que o cool era uma armadura e que por dentro ele era apenas um homem que sentia falta do seu melhor amigo. A humilhação que eles sofreram não foi a do rompimento, mas a da percepção tardia de que eram metades da mesma alma. Jerry Lewis viveu muitos anos depois de Dean, carregando a tocha da memória deles. Mas ele sempre disse que nunca mais foi inteiro depois que Dean se foi. A fita foi seu último ato de amor, uma garrafa lançada ao mar na esperança de alcançar o náufrago na ilha deserta que Dean tinha se tornado. E alcançou. Para quem assiste à história de Martin e Lewis, fica a lição brutal. O tempo não espera por pedidos de desculpas. O telefone que você não atende, a carta que você não escreve, o orgulho que você engole. Tudo isso se acumula em uma dívida que a morte cobra à vista. Dean e Jerry conseguiram zerar a conta nos segundos finais do jogo. O que estava gravado naquela fita não era apenas a voz de Jerry, era a chave para a libertação de Dean. Fez Dino chorar, sim, mas foram lágrimas de cura. Foi o choro de alguém que finalmente pode baixar a guarda e descansar. E quando Dean fechou os olhos pela última vez naquele Natal, ele não morreu apenas como o ícone solitário de Hollywood. Ele morreu sabendo que, em algum lugar, o garoto ainda o amava. E isso, mais do que qualquer aplauso, era o que realmente importava.